Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast ao lado do meu amigo e sócio Ramon Dias aqui. E antes de apresentar nossa convidada, sempre reforçando, você quer se convidar ou quer indicar, convidar alguém? Me mande um e-mail aí, podcast@profdiegopureza.com.br. Vai ser uma honra recebê-los aqui no DP Podcast, hein? Mas olha, a nossa convidada tem muita história para contar. Ela é auditora do estado do Mato Grosso, ela é mentora para concursos públicos, então vai ter muita dica de estudo, de superação, de rotina, enfim, vai ter muito conteúdo nesse episódio. E olha a experiência de vida, tá? Ao longo da jornada, como concurseira, boa parte, ela estudou gestante de gêmeos, tá? Então não vai ter desculpa aqui hoje, é só solução, tá bom? Seja muito bem-vinda, Aline Dantas. Prazer, muito obrigado, Diego. Olha, estou muito feliz de estar aqui, viu? Foi uma honra receber. Uma honra estar aqui também. E para começar, Aline, a gente queria entender o seguinte, quando que o concurso entrou na sua vida? Porque aqui nos bastidores você falou que você era da iniciativa privada, né? Como é que funcionou esse mundo? Se você era uma aluna exemplar, por exemplo, na escola, como é que funcionou para você? Diego, eu acho que as pessoas se conectam muito com a minha história porque ela é muito parecida com a maioria dos brasileiros. Eu não tive um histórico de boa estudante no período escolar. Era bagunceira, do fundão, gostava de conversar, dava trabalho pro professor. Não que eu me orgulhe disso. Eu gostaria de ter tido uma história diferente. Eu gosto de contar porque as pessoas precisam saber que você não precisa ter sido o melhor estudante do mundo, desde o ensino médio, ensino fundamental, para você se tornar concurseiro e ser aprovado num bom concurso público. Sim. Muito ao contrário. O que exige é a dedicação mesmo. Se algumas técnicas, né? Se pensar estatisticamente, quantas pessoas na sua sala da escola lá que ficava na frente? 3, 4, 50. A maioria fica no fundão. A maioria no fundão, né? Exatamente. Isso não é determinante, né? Como você falou, não precisa nascer gênio, nascer de... Tá muito mais ligado à motivação, determinação, do que ter sido o melhor aluno ali durante todo esse período. Então, isso aconteceu comigo. Mas eu fui muito estigmatizada de ser... Pela minha criação, vamos dizer assim, né? Meus pais, eu sempre falo isso, mãe, pai, tá desculpado. Mas meus pais sempre eram assim, me criaram naquele sistema. Olha, Aline, você é burra, você não aprende, você você não tá se dedicando, você não tá indo bem na escola. E aí, então, assim, por isso que estudar para concurso, até os meus 27 anos, era uma coisa completamente imaginável na minha cabeça. Sim. Porque eu jamais poderia imaginar que eu teria capacidade disso. Você era filha única? Não, filha do meio. E só você que xingava ou xingava seus irmãos? Eu acho que eu fui a que dei mais trabalho nesse sentido. Justamente de do meio. escola, não gostava de estudar mesmo. Isso até depois eu ensino na mentoria que não tem como você aprender se você não estiver motivado. Sim. Então eu acho que naquela época eu não sentia motivação para aprender. Eu sempre imaginava, isso aqui eu não vou estudar, para que eu vou aprender isso se eu não vou aplicar? Enfim. Então, eu me formei em administração, eu tive um ótimo emprego, eu trabalhei numa multinacional, eu tive bem jovem, aos 20 anos, eu já trabalhava nessa multinacional. Tinha um emprego dos sonhos até me formar. Até os 22 anos, na verdade, eu fiquei nessa empresa, deixei essa empresa para abrir a minha própria empresa. Bem jovem, 22 anos, 22 coragem. anos. Eu tinha certeza que eu seria empresário. Meu sonho era ser empresário. Nossa. Aos 22 anos. Não é comum. E aí abri essa minha primeira empresa, tentei muitas coisas ali, muitas dificuldades, era muito inexperiente, muito jovem, muitos erros. Passei aí mais ou menos com uns 2 anos nessa empresa e cheguei num grau assim de estresse, no meu limite mesmo. E quis deixar essa empresa. Mas deixei, o outro sócio continuou, mas o sonho de ser empresária ainda estava ali, latente. Falei, bom, minha mãe aposentada, vamos abrir outra empresa? Vamos. O quê? Indústria de confecção. Minha mãe era uma ótima... não tinha sido isso a atividade principal da vida dela. Ela aposentou como economista, né? Mas ela sempre foi ótima em costura. Então eu falei, bom, mãe, você vai cuidar da produção e eu vou vender. Vamos abrir uma confecção de roupas. Isso jovem, 20 e poucos anos. 24 anos, mais ou menos. E aí né, cara? foi Coragem. desse jeito. Coragem é... Só que não né? pode. Voo livre ali.
E aí abrimos essa confecção de roupa, contratamos costureiras, a gente trabalhava com terceirização também, muita dificuldade, produtos chineses chegando, competitividade, compra de mercadoria, estresse, muito estresse. E aí, nessa hora, eu percebi que eu falei, gente, isso aqui não é o que eu estava sonhando com a vida de empresário. Eu acho que eu romantizava um pouco, sabe? No dia a dia que você sentiu ali, realmente, o perrengue. Não, acho que eu estou romantizando isso aqui. Nossa, porque era assim, era de segunda a segunda, trabalhando de segunda a segunda. À noite levava roupas, vestidos para bordar, porque também ajudava ali na produção. À noite estava ali bordando. Minha mãe era super sistemática ali com as coisas. Chegava, ai, não ficou bom esse bordado. Ainda manchava. E eu vendia, a gente vendia bem. Tinha lojas do shopping que vendiam nossas roupas e tal. Mas logo, mais ou menos 2 anos e meio, eu olhei e falei, não é isso. Eu quero tranquilidade de vida. E aí caiu a ficha. Eu falei, gente, eu quero tranquilidade, eu quero deu o meu horário, eu quero chegar em casa tranquila. Desligar do trabalho. Eu não quero trabalhar no final de semana. Eu quero ter estabilidade, eu não quero ter essa loucura de estar pensando em vender, em buscar cliente, e o mercado chinês, o dólar, tudo isso influencia a vida do empresário. E eu falei, gente, não, eu quero tranquilidade. Aí que caiu a ficha. O que eu quero? Eu quero um concurso público. Aos 27 anos eu falei, gente, tá aí. E aí, o que foi a outra ficha que foi muito forte? Concurso só dependeria do meu esforço. Enquanto as 2 vezes que eu tentei a vida de empresário, eu pensava assim, se eu der o meu melhor, não vai ter erro, vai dar tudo certo. Porque eu vou dar o meu melhor como empresária. Só que tem um monte de fator. É que depende de vários fatores externos. Muitos fatores externos. Então, ali eu estava dando o meu melhor, mas não, a inexperiência, era muito jovem ali, não estava conseguindo lidar com tantos problemas ali. E aí caiu essa ficha. Bom, só vai depender do meu esforço, só de mim, e eu vou ter uma vida tranquila. Eu vou entrar de cabeça nesse mundo. E foi assim que eu decidi também deixar essa empresa e agora eu vou virar concurseira. Mas aí nessa fase foi uma questão de autoavaliação, que é uma ficha? Ou se tinha alguém na família, alguém próximo que já era servidor, você pôde olhar um pouquinho? Ninguém na família? Ninguém na família. O que eu queria? Dar certo. Eu queria dar certo na vida. Isso eu tinha, assim, muito claro. Eu quero ser independente, eu quero ganhar bem, eu quero estabilidade, eu quero viajar, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ser dona da minha vida. Você não pensou em voltar para a iniciativa privada? Não, porque quando eu trabalhei nessa multinacional, eu já tive, bem jovem, a experiência de estar no emprego dos sonhos e olhar ali para os meus chefes, quem eu poderia ser no futuro. Eu fazia essa reflexão, quem eu poderia ser aqui dessas pessoas. Eu olhava o meu chefe e falava, coitado. Mas ninguém vai lembrar. Eu não quero essa vida. Inteiro, né? Foi inteiro. Coitada, eu não quero essa vida. Mais ou menos isso. É daquele desespero de futuro. Mas é porque quando eu falo assim, as pessoas não conseguem identificar quem seja ele. Mas o que eu via o quê? Ele trabalhando muito, sendo muito exigido, pessoas tentando puxar o tapete dele, visando estar ali no lugar que ele estava. Ele não priorizando a família, sem tempo para ter com a família. Nossa. E do dia para a noite, ele corria o risco de ser mandado embora. De tudo aquilo, toda aquela dedicação dele, ir por água abaixo, porque o mercado, a iniciativa privada é assim. Né? Você custa tanto X, aí vir contratar outro vai custar meio X e faz a mesma coisa que você, eu mando você embora e contrato o cara. Só que às vezes isso acontece, só que às vezes de uma forma muito ardilosa, né? Então às vezes você está produzindo bem, você é bom, mas as pessoas tentam também te derrubar ali, até porque você é muito bom. Sim, tem isso também. Sim. Então nisso ficou muito claro para mim assim, ó, iniciativa privada. Eu já tive o melhor. No meio público é menor essa questão de puxar tapete, de sacanagem, sim, assim? Eu vejo que sim. Tem até um risco, né, com a reforma administrativa se passar do jeito que tá. É. Eles querem inserir esses fatores
é de risco. Aí a gente sabe que com essa iniciativa privada que alguém pode chegar e puxar seu tapete, fazer sua caveira. Tem um abuso de autoridade, tem umas Mas questões. o ambiente de trabalho é mais saudável do mais que saudável. iniciativa privada. Sim, eu vejo que você trabalha com mais tranquilidade, você tem mais autonomia, né? Você deu o seu horário, você pode guardar o seu trabalho ali na gaveta e ir embora e voltar tranquilo no outro dia. Tem grandes empresas multinacionais e grandes empresas que elas te exigem ao ponto de você passar da sua sanidade mental, ultrapassar Sim, esse limite. é verdade. Então, eu via isso. Eu trabalhei nesse ambiente que eu olhava bem jovem e falava, gente, isso aqui não vai dar certo para mim. Sim. E aí eu já conhecia. Bom, eu não vou voltar para uma iniciativa privada, trabalhar numa empresa pequena, sendo que o meu sonho é conquistar muitas coisas, né? Então, eu realmente cheguei lá aos 27 anos e falei, pronto, agora só me restam os concursos. Sim. Agora, como que você fala isso para sua família? Ainda Depois mais de sua mãe. Sua mãe era só sócia nessa época ainda? Nessa época era minha sócia. Porque a transição, Bom, como é que foi essa transição? ela ficou chateada, né? E assim, a credibilidade minha não estava muito boa nessa época, né? Eu tinha deixado a multinacional, tinha aberto uma empresa, fechado, aí abri essa outra com a minha mãe, aí agora não, agora eu vou virar concurseira. Então, Sabe, com uma pulguinha. todo mundo, apoio eu não tive. Ninguém, né? Quem que ia acreditar? Mais uma coisa, né? Mas dentro de mim, foi aí que eu identifiquei a questão de esforço só seu e a tranquilidade de vida que eu buscava, que eu achava que ser empresária me traria, é o concurso público que te traz. Você tira as férias, ninguém te liga nas suas férias. Sabe? Ser empresário, você não sai de férias. É verdade. Acho que a iniciativa privada é muito pra quem gosta de viver o trabalho, né? Isso. É o que você falou, tem que largar a família ali, 100% Isso. trabalho. E eu acho que para a mulher, que ela, querendo ou não, ela é a que cuida mais da casa, é a que tem mais responsabilidade com os filhos. Eu queria isso. Eu queria ter esse tempo para conseguir fazer isso de uma forma agradável, participar ali da criação dos meus filhos sem a preocupação de levar um filho no médico e depois os chefes acharem ruim, que isso acontece. Sim. Quando você está ali no concurso público, isso é muito tranquilo de você fazer. Essa é uma diferença muito boa, principalmente para as mulheres. Não, e quando você tem uma empresa, assim, não é nem questão de maldade, assim, de ter muito trabalho, mas sua cabeça, cara, você não para de pensar no seu negócio. É difícil você desligar do seu negócio, assim, você tá sempre pensando. Depende do resultado, né? Eu tenho o chefe enche o saco. Mentira. Mas mesmo assim, você fica ali pensando no negócio toda hora, cara. É difícil. Pensar uma melhoria, não, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, tem que falar com alguém. É loucura. E o público não tem isso, né? E aí, para a mulher, você imagina o quanto isso não se torna mais puxado ainda, porque você quer cuidar da casa, você quer cuidar dos filhos e você precisa se dedicar muito ali na empresa. Então, eu também já tive essa visão. Uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi saber o que eu não queria para minha vida. Isso me ajudou muito. De ter a coragem de falar, não, isso aqui não é o que eu quero para minha vida. Vamos parar por aqui. Vamos começar uma coisa nova. E também não ter medo de recomeçar. Sim. Né? Eu comecei aos 27 anos a estudar para concurso. O legal que essa história, ela vem na contramão, porque muita gente que vem aqui, geralmente é inspirada por algum familiar. Às vezes até tem dois para iniciativa privada, mas tinha um exemplo em casa. Então é mais fácil tomar a decisão quando você conhece. Agora, você foi para um caminho contrário, né? Você não conhecia o concurso. Talvez, se você conhecesse mais cedo, talvez você tivesse começado mais cedo. Eu acho que meus pais sempre, era um sonho deles, assim, que a gente estudasse para concurso. Sempre, eu acho que todo mundo, né? Tem um pai e mãe que fica, estuda para concurso. Então, assim, meus pais sempre quiseram isso. Mas eu, pela minha forma de criação, eu pensava que não, eu não tenho inteligência para isso. Você achou que era uma questão de inteligência? Eu não tenho. Vai ser uma coisa muito... Não, pode falar burra, pô. Então, reforçou a crença ali. Reforçou a crença, mas ele estava dando o melhor dele, né? Eu já ele também carrega as crenças que foram dadas para ele lá atrás. Ele estava dando o melhor dele, mas para mim eu já cresci assim, nossa, não vou nunca tentar um concurso, porque eu não tenho inteligência para isso. Mas aos 27 anos, quando eu cheguei na fase de eu quero ser alguém na vida, eu quero ganhar bem, eu quero poder viajar, eu quero ter estabilidade, quero ter tranquilidade. E aí eu falei, eu vou vencer isso. Eu vou lutar, eu vou entrar e vou até o fim e vai dar certo isso. Eu fui com esse objetivo, com essa garra, sabe? De ter certeza que dessa vez eu não iria desistir.
E aí é aquela coisa que todo mentor de concurso fala, se você não desistir, você vai passar. E é verdade. Questão de tempo, né? Questão de tempo. Mas como é que foi? Acho que talvez o período mais difícil tenha sido o começo. É isso que eu quero saber, porque você nunca tinha dado para concurso. Você falou que não era uma aluna exemplar. Você estava começando do absoluto zero. Isso. Como é que foi o começo? Como é que se partiu do zero? Olha, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um cursinho presencial, né? E aí eu me inscrevi num cursinho que tinha as matérias básicas para todo o concurso: português, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, noções de administração pública e mais algum lá. E aí, pronto, né? Me inscrevi, cheguei na sala de aula, deveria ter assim uns 80 alunos. Nossa. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Me senti um peixe fora d'água. Sentei lá no fundo, bem quieta, e aí todo mundo perguntando ali, interagindo, e eu ali ainda Boiando ali. boiando. E eu pensava, nossa, todo mundo aqui vai passar num concurso, porque esse pessoal tá muito avançado. Mas segui firme e falei, bom, vou começando aqui. Então, o que foi muito difícil? Entender sobre esse novo mundo, né? O mundo dos concursos e, ao mesmo tempo, aprender a estudar. Eu tive que fazer isso ao mesmo tempo. Então, assim, eu entrei lá. O que eu tenho que estudar muito? Ah, Aline, ó, você tem que estudar direito constitucional. Tá, mas só aqui com o professor já é o suficiente? Não, você precisa desse livro. Aí você conversava com outra pessoa. Não, você precisa comprar o PDF e tal. Aí você conversa com outra pessoa. Você ia pelos alunos mesmo. Ia pelos colegas. alunos. Aí é o que eu levo lá na mentoria. Enquanto eu estava indo só perguntando para quem não tinha sido aprovado, isso aí não estava dando certo. Porque cada um me falava uma coisa. Né? Você tem que fazer o seu resumo, não, você tem que prestar atenção no que o professor está falando, não, você tem que ler um livro, não, você tem que assistir videoaula. Então, eu estava ali, tentando, dando murro em ponta de faca, tentando muitas coisas. Aí, a partir do momento que eu me inspirei num ex-aluno desse cursinho que tinha acabado de ser aprovado no concurso de controlador, é o meu concurso federal, que é da CGU, da Controladoria Geral da União. E aí ele tinha acabado de ser aprovado, aí o professor chamou ele lá na frente, ele subiu lá, todo mundo, ai, nossa, né? Meu Queria sonho, ser ele. né? Queria tanto. E eu fiquei ali, aí eu falei, gente, é com ele que eu tenho, é pra ele que eu tenho que perguntar. Aqui ninguém passou, tá todo mundo igual, aqui, né? E aí eu corri nele, quando ele saiu da sala de aula, corri, conversei com ele, peguei o telefone dele, e ele foi me explicando como que ele tinha feito. Técnica da modelagem. Sim, Né? da PNL, sem dúvida. Pega um melhor exemplo, alguém excelente no que já fez e aplica. E aí que deu certo para mim. E ele foi super atencioso, de passar os detalhes, atencioso. que também não é comum, né, encontrar uma pessoa assim que... Mas eu corri atrás, aí eu vi minha chance. Né? Sabe, ali eu vi minha chance. Até então eu não conhecia ninguém. Tinha os professores, mas eu ainda olhava os professores com um grau assim muito distante do meu, assim, sabe? Eu falei, não, esse aqui acabou de passar, ele nem tinha tomado posse ainda. Sim. Aí eu peguei ele foi super atencioso e eu fui, olha, passo a passo aqui do que você fez, me explica, como que você estudava. Sabe, assim, foi bem dessa forma mesmo. E eu apliquei exatamente tudo a forma como ele estudou, a rotina de estudos, o planejamento dele. E com 1 ano e 6 meses eu fui aprovada no concurso. É esse cargo que você está hoje. É, o cargo que eu estou hoje. Eu fiz 4 concursos. 3 eu não fui aprovada, eu não gosto de falar reprovada, eu não fui aprovada. E esse que é o meu, onde eu estou hoje, é o cargo de auditor do Estado. Deixa eu fazer uma pergunta agora, que a gente vai chegar nessa parte do cargo, mas acho que da Cina deve estar com a mesma curiosidade que eu. Eu quero saber qual que era a sua rotina antes, nessa fase do cursinho e tudo mais, e depois que você conversou com esse aprovado. O que ele te passou que fez, opa, tem que mudar isso, mudar aquilo. Conta pra gente essa fase de mudança aí. É o que eu trago lá no curso também. Primeiro, eu queria estudar muitas matérias ao mesmo tempo. E isso era uma dúvida que eu tinha. Isso não deu certo para mim, eu não recomendo isso. Eu passei a estudar 2 matérias por vez. E outra coisa, sempre que eu fosse começar a estudar, eu dividia muito minha atenção, fazia muitas pausas. E eu passei a estudar mais focada.
prestando atenção no que eu estava fazendo. E outra coisa importantíssima, fazer resumo. Manual. Utilizar o manual. Então, tudo que eu estudei fazendo resumos. Não copiando o que o professor falou. Ouvindo, pensando sobre aquilo e transformando em palavras-chave. Estudativo, né? você realmente desenvolvia ali conteúdo. Resumo ali de palavras mesmo. Não formava um parágrafo de texto para resumir. Era coisa assim, bem com muita seta, muita chave, só para criar essa conexão neural que eu falo, né? Você criou essa conexão, você colocou ali no manual, colocou no seu caderno, depois você não vai mais ler um material grande, vai ficar ali só no seu estudo. E foi isso que eu fiz, eu fui cortando. Você quer ganhar muito tempo numa reta final, por exemplo, com revisão e tudo mais. Ganhar muito tempo. Isso. Porque é uma coisa que a galera não entende, né? A galera vai fazer resumo, mas eu vou perder muito tempo. A galera não entende que depois que o material tá pronto, assim, economiza muito tempo numa reta final. Isso que eu percebi, que eu indico demais, assim, não pense que você está perdendo tempo fazendo resumo, porque você está ganhando tempo. Você vai ver só uma vez esse material grande, por exemplo, eu peguei direito constitucional e resumi ele inteiro. Sim. E nunca mais eu voltei para esse direito constitucional. Eu só olhava meus resumos e todas as vezes que eu li os meus resumos, eu criava essa conexão que eu voltava exatamente no meu livro. Mas você fazer certo, né? Porque muita gente faz errado e só copia do material ou professor. Você realmente quebrava a cabeça, entendia o assunto, aí você desenvolvia com as suas palavras. É aquilo que eu falo assim, atenção plena, o mindfulness, aplica o mindfulness, atenção plena, estuda ali de modo presente, focado, sem dividir sua atenção, porque potencializar o aprendizado. É você estar ali com o seu cérebro 100% presente no que você está fazendo. Sim. E foi isso que eu fiz. E tem um gap aí, né? Porque eu perguntei o que você fazia antes e depois, mas então o cursinho você abandonou ou você continuou? Não, eu terminei o cursinho porque eu precisava dos professores me ensinando Sim. ali aquela matéria. Mas depois que eu terminei o cursinho, eu parti para os livros. Sim. É uma recomendação que você faz, porque assim, eu já fui professor de cursinho presencial e eu mesmo recomendava isso para os alunos, apesar do cursinho não... Se eles descobrissem, eles iam brigar comigo, mas eu falava o seguinte, olha, o cursinho é muito bom para quem tá começando a entender, ter uma visão geral, porque depois que você esgotou cada matéria que cai no seu concurso, pelo menos essa era a minha visão, poxa, você vai passar de novo pela mesma turma, de novo 6 meses, de novo 1 ano, não, em casa agora que você tem maturidade para entender, você avança mais rápido. Você sentiu isso? 100%, e é isso que eu indico também. Para quem está começando do zero ou está muito inicial no mundo dos concursos, começa com um cursinho. Ajuda muito, né? Porque o professor te ensinando, gente, olha, vamos lá, pega para quem, eu sei que você é professor de português, então você não vai ter essa dificuldade. Mas, gente, estudar gramática pelo livro da gramática, não dá. Não dá, você tem que ter um professor te ensinando. Então eu recomendo muito. Comece com um cursinho. Hoje temos as aulas gravadas, que são excelentes. Você para, volta, assiste de novo. Naquela época, a gente tava ali ao vivo, você anotava e passava um monte de coisa. Hoje não, você assiste quantas vezes você quiser. Mas aí tem que evoluir. Principalmente se for um concurso com um grau alto de dificuldade, né? Geralmente, esses com um grande salário, você vai ter que partir para um livro, para uma coisa mais profunda. Agora, é um nível técnico, é um nível médio, você não precisa ir lá para 600 páginas do direito constitucional e direito administrativo. Você pega ali um resumo, um PDF. Então, tudo isso a mentoria ajuda, porque já pensou você num nível técnico... Porque alguém te falou que você precisa daquele constitucional de 600 páginas. Perde muito tempo, perde muito tempo. Você vai cansar e vai parar. Cada concurso exige a sua estratégia, né? A sua estratégia. O seu concurso era de nível superior, né? Nível superior. Em qualquer área ou ele é específico? Tem algumas áreas. Certo. Engenharia civil, TI, contador... direito, administração, acho que são essas. É prova objetiva mesmo? Objetiva e discursiva. Discursiva também. Foram 5 discursivas. 5? Você teve algum método para treinar a discursiva? Tudo foi aprendizado, né? Aprender, investir em bons materiais. Então, eu investi em um bom curso de discursiva. Certo. Que foi fundamental. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, Diego, porque assim, já peguei algumas mentoradas que falam, Eline, mas esse livro, 200 e tantos reais, tá caro. Aí eu me lembro da Aline empresária, né?
Quantos você acha que você vai gastar em materiais para você ser aprovada num concurso que você vai ter esse salário o resto da sua vida? Quanto você acha que você vai ter que investir? Aí eu conto. Investir em um cursinho de matérias gerais, 4 ou 5 livros bons, alguns PDFs, aula de discursiva. Esse foi o meu investimento. No primeiro mês de salário, eu já tinha pago o meu É, isso que a investimento. gente tem falado, É isso né? que a gente fala, a gente faz esse cálculo também. Gente, é muito barato. É, a gente faz um cálculo médio do aprovado, depois geralmente no primeiro salário tá O pago. primeiro salário estava pago. E aí você vai abrir um café, né? Vai montar um café no shopping. 400 mil? Vixe, Tá mais ou pouco, né? menos. Daí pra mais, né? Aí, se não me engano, pra abrir uma franquia do McDonald's, dependendo do local, é mais ou menos R$1 milhão, 800 mil. Por aí. Não, põe um negócio mais barato, um café, vai. Um café. 500 pau, você 500 põe pau, lá. vai. O concurseiro não tem 1 milhão. Nem não tem crédito de 1 milhão. O concurseiro, male, ó. Então, assim, é essa conta que a pessoa precisa fazer, porque, gente, falar sobre ser aprovada rápido em concurso, não tem como desprender disso de um investimento em bons materiais. É o diferencial, não tem jeito. Diferencial. Agora, realmente, né? A gente for analisar, abrir um café, quanto tempo vai levar pra recuperar esses 400 mil? Às vezes nem recupera. Nem recupera. E quando recupera, 4, 5, 6 anos, quem sabe? A gente não sabe. Você Pra pode ter quebrar. Lucro líquido, podendo quebrar. Não, pode quebrar. e você sabe o que é o lucro líquido de um café? É difícil, né? Salário de um bom servidor público. Exato. Só que o servidor não tem risco. E não tem nenhum funcionário que ele tem que administrar. É E verdade. um investimento muito mais baixo, é um investimento em curso. Não toma ação trabalhista. Então, por isso que eu me tornei essa pessoa entusiasmada em falar em concurso público. É muito bom, né? Você vê as vantagens ali e depois pra compartilhar, empolga, né? E aí eu virei esse papagaio. Eu virei o papagaio depois que eu passei no concurso. Queria passar todo mundo da família, né? Eu achei o Sono Grau, né? Nossa, foi fácil demais. Quando eu vendo a minha trajetória, saí dessa multinacional que trabalhei muito lá, abri essa empresa, fechei, abri a confecção, fechei, fui estudar para concurso 1 ano e meio, fui aprovada para ganhar um salário excelente. O resto da vida. Pro resto da vida. Gente, assim, sabe, eu até hoje eu sou muito grata e dou graças a Deus de ter entrado nesse caminho. E eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: a sua vivência na iniciativa privada ajudou alguma coisa nos concursos? Eu tô perguntando pelo seguinte: você falou que não era uma aluna exemplar. Não era uma aluna exemplar. E em 1 ano e meio passa em um concurso de ponta. Então, Passei em 8º lugar. 8º lugar. É. Então, te ajudou alguma coisa essa experiência na iniciativa Com privada? certeza, porque da mesma forma que eu não me considerava uma pessoa estudiosa, mas eu sempre me vi como uma pessoa esforçada, com vontade. Então, isso me fortaleceu durante essa minha trajetória, porque eu via já que eu tinha um potencial, porque eu era super decidida com as coisas, né? Eu aos 20 anos, eu ganhava super bem nessa multinacional. Eu era líder da equipe, então eu via que já tinha uma autoconfiança, que eu podia acreditar nisso. E assim, como vim de trabalhar muito, já vinha de um histórico de trabalho... Desde os 16 anos eu comecei a trabalhar, organizar um estudo, sentar e estudar foi fácil. Cumprir ali o negócio. É muito não louco procrastinar foi fácil. Foi fácil. É muito louco isso. Perto do que eu fiz, nossa, foi muito. Tanto é que hoje eu falo, gente, nossa, se as pessoas soubessem o que não é difícil. Mas eu acho que, assim, a estratégia me ajudou, a minha estratégia me ajudou muito. Eu acho que todos os meus tiros foram certos. Claro, no início, né, errei bastante, mas eu busquei fazer o certo. Consertou rápido ali o seu jogo. Certo. Fazendo resumo que é o certo, eu vou fazer, então. Eu vou fazer resumo. Eu tenho que ver questões de tempos em tempos, então eu vou fazer as questões de tempo em tempo. Tudo que eu fui orientada a fazer da forma correta, eu apliquei. Você trabalhava na época ou não? Não, aí eu parei tudo. Parou tudo. Vendi a minha parte da empresa e fiquei ali com dinheiro ali contado. Economizando.
Pra passar. para passar no concurso. É muito louco isso, porque é isso que eu tava presumindo, que, poxa, você vem de um histórico que seus pais se forçavam ali, dentro das limitações deles, sem nenhuma maldade, mas reforçavam as crenças limitantes, Isso. e a iniciativa privada te deu aquele gás, aquela força ali pra realmente ter confiança, Isso. porque realmente ou você sobrevive ou você tá fora, né? E pra quem sobrevive sabe que você eleva muito ali a maturidade e até a confiança. Então depois quando você for encarar o concurso já mudou o jogo pra você, porque a gente percebe muito concurseiro, a regra é o contrário. A regra é a galera que qualquer Achar que é pancadinha. muito difícil. É muito difícil, valoriza muito a dor. Esmorece muito sabe? fácil, né? Qualquer coisinha tá parando e tal. E tudo é mentalidade, né? Porque a missão é estudar, aplicar o método certo, acelera e com o tempo vai passar. O problema é o meio do caminho que a mentalidade derruba, né? O que eu falo, Diego, isso aí é bem interessante. Porque no início, quando você está estudando, você só vê acerto, né? Você não tem nada, então qualquer melhora que você tem, você fala, nossa, eu tô indo muito bem. Esse é o início. Mas quando você tá lá na frente, que você começa a passar pelas reprovações, aí é que as pessoas querem desistir. E aí, quando começa a ficar, mexer com motivacional, mexer com autoestima, mexer com a desconfiança de que, e será que eu vou ser capaz disso? É aí que você tem que tomar maior cuidado. É aí que você precisa trabalhar ali uma das pontas do que eu falo, é o motivacional. Se você trabalhar o motivacional do início ao fim dessa jornada, você não desiste. Porque o que eu vejo são pessoas desistindo quando elas começam a acertar 60% da prova, 65%. Quando tá ali, ó, Tá quase. chegando Começando no a 70, curva ali. porque acima dos 70 já tá ali Tá na no briga. pé dentro já ali, né? Praticamente, dependendo do concurso, já passou, né? Então, aí você olha ali, depois que você conquistou 70%, você vai jogar fora. Porque avançado 70 também é um pouco mais difícil, É um né? pouco mais difícil, é lento. Você chegar até os 70, até os 60, vamos colocar assim, é rápido, é mais rápido. Esse finalzinho é que E aí que a a pessoa pessoa... quer desistir lá, na linha de chegada ali, ó, um passo da linha de chegada. Como é que foi pra você, por exemplo, os 3 primeiros concursos que você não passou? Você ficou abalada? Não. Seguiu Eu o jogo? sabia que fazia parte da regra desse mundo. Por quê? Eu entendia que quando eu tiver instalado no meu HD, que eu falo, que é no meu cérebro, as matérias que caem no concurso, eu vou passar. Eu sabia que até ali, nesses 3 que eu não passei, eu não estava ainda com as matérias instaladas. Você entendeu o processo? entendi Você não o mirava processo. o resultado, tudo pelo resultado, não era Não, isso. eu sabia, não. E tanto é que eu me inscrevi para 4 concursos. Porque vinha um concurso e falava, não vou pegar isso aqui eu não estudei nada, nem vou fazer. Então, assim, eu tinha esse cuidado de... Até porque você faz um concurso que você não estudou nada, você pode ter certeza que você não vai passar. Sim. Então, não vai com essa expectativa. O problema é a expectativa errada, né? Cara, pessoa- ó, eu vou te Não contar, é? vou te contar uma mensagem que eu recebi semana passada que eu não acreditei. Mas aí a gente sabe que cada pessoa ela parte de um nível e cabe ele o professor, o mentor, dá uma força, né? Mas como a ancoragem da expectativa pode estar errada. Um aluno me mandou mensagem e falou, Diego, olha, eu não aguento mais. Eu fui fazer o meu primeiro simulado agora. Poxa, eu acertei de 100 questões, eu acertei 19. Diego, não aguento mais. E eu tô estudando, Diego, há 17 dias. Não. Porra. Quando eu li aquele, Não. colocou no final, eu falei, não acredito, meu Deus. 17 dias. Vamos cá, tive que explicar com calma, não é bem assim. Aí eu não sei se a pessoa vai entender ou não, que é uma jornada de longo prazo, colhendo o resultado, que o erro no começo é muito bom pra você diagnosticar onde precisa melhorar, mas olha como tava errada a expectativa, achando que em 17 dias ia virar um gênio e ia passar no primeiro simulado. Completamente Não é assim, não é errado. Então, se você não trabalhar isso, não tiver consciência disso, você deixa, você Desiste, abandona. e acho que o problema tá da pessoa. Isso aconteceu muito agora, recente, que saiu lá no Mato Grosso o concurso para fiscal da Receita, que é um concurso entre os mais difíceis aí do Brasil, né? É muito difícil mesmo. E aí eu recebi alguns directs perguntando, Aline, você acha que se eu começar a estudar para esse concurso, eu consigo passar? Não. Você não vai passar nesse concurso agora. Não adianta. Um concurso com nível... Quem vai passar já está no mínimo 1 ano estudando. Sim. Não adianta achar que você Iludir. vai passar, quando sair um edital, você vai começar a estudar ele e você vai passar. O pessoal pega muita história que nem se conta toda a verdade, né?
Conta um detalhezinho, eu passei em 3 meses, e às vezes a verdade não é essa, tem uma boa formação, ou só migrou de um concurso para outro, compra essa ideia, fala, eu que não tive formação nenhuma, base nenhuma na escola, eu 3 consigo em meses. 3 meses. E aí se ilude, né? Olha, eu não conheço, sabe? Eu já vi vários assim na internet, mas eu não conheço ninguém que estudou 3 meses e foi aprovado no concurso. Claro que, assim, pode ser que um concurso, Sim, De né, entrada ali. mais tranquilo e tal. Agora, um concurso que você ganhe bem, que tá ali o Brasil inteiro de olho nele, Não dá, né? Não dá. A concorrência vem não é forte. nem justo, né? Exatamente. não é isso que a administração quer, né? Ela quer sim. contratar os Não melhores, quer né? loteria, né? É, ela quer os melhores. Agora, deixa eu entender como é que era o seu ambiente de estudo. Você falou aqui pra gente nos bastidores do seu período até de gestação. Como é que foi essa fase do dia a dia? O que aconteceu nesse 1 ano e meio de preparação pra você? Então, no início, eu fazia o cursinho e depois, à noite, estudava. Que eu estava nessa transição de deixar a empresa, então eu ainda ajudava minha mãe até... eu fazia o cursinho de manhã, à tarde eu ainda trabalhava com ela e à noite eu fazia revisão do que eu tinha aprendido no cursinho. Foi assim durante uns 6 meses. Passou esse período, eu consegui deixar completamente a empresa e engravidei de gêmeos. Logo de dentro. Quando eu já estava 6 meses estudando, Tava num ritmo bom já. estava num ritmo bom, veio a gestação de gemelar maravilhosa. Um beijo, ó, Luca e Gabriel. Acho que foram, assim, minhas maiores inspirações ali, os dois. E aí, ok, voltei, comecei a estudar, voltei ali, tava ali, no início eu sentia muito sono normal, estava gestante, Nossa, né? então, Imagina, minha esposa ficava faz assim também, muito cansada, mas estava ali, com foco. Tive que fazer uma pausa quando a barriga encostava na mesa, porque a barriga ficou enorme, né? Aí ela já encostava aqui e não alcançava o material. Foi aí que eu fiz a pausa. E aí, só que já estava quase ganhando. Acho engraçado. Eu tava quase, eles já estavam para nascer, e aí eu fiz essa pausa. Falei, não, vou curtir o final da minha gravidez, esperar eles nascerem, vou dar toda a dedicação que eles precisam. Sempre quis poder me dedicar mesmo para a família, para os filhos, e foi isso que eu fiz quando eles nasceram. Fiz uma pausa total nesse período, até porque era impossível Exige estudar. 100% da mãe, né? 100% era impossível Dois estudar. ainda. Pelo cansaço, pelo trabalho, pela dedicação, enfim. E quando eles estavam mais ou menos com 7, 8 meses, eu voltei a estudar. Que era quando eles já dormiam a tarde inteira. Então, eu passava a manhã inteira com eles. Quando eles dormiam à tarde, eu ia pro quarto estudar. Aí eu voltei a estudar com o que eu tinha, com os materiais que eu já tinha comprado, que estava faltando Você terminar ficou de estudar. esses 8 meses parada. Parada. Não Pra tinha retomar, você como. perdeu o ritmo ou você voltou bem? Isso que eu ia Voltei perguntar. bem, eu tava Voltou- com muita Ah, vontade. Mesmo Voltei com bem. cansaço físico e mental, porque exige muito. Não, era muito menos cansativo estudar do que cuidar de 2 bebês. Ah, vira um alívio ali na hora de relaxamento. Virou- Momento de estudar. relaxar. Eu vou relaxar aqui. E aí bom, com os 8 meses mesmo. Aí quando eles estavam com 1 ano e 5 meses, saiu 1 ano e 2 meses, mais ou menos, saiu o edital do meu concurso. Olhei lá as matérias, já tinha matado português, constitucional, administrativo, geografia, Nossa. história, já tinha passado por todas essas matérias. Deixa eu lembrar o que mais. Geografia e Noções história? caiu, geografia e história. Sabia não. História de Mato Grosso. Olha que legal. E aí tinha passado por quase todas as matérias já. Eu já tinha estudado elas, faltavam algumas legislações e eu já tinha tudo resumido já. Nossa. Aí eu falei, isso, Agora. agora. Mas assim, sem imaginar, pensava, não é possível, ainda tá muito cedo para mim passar. Todo mundo estuda 4 anos. A gente nunca se acha Né? totalmente preparado. Não, vai aí 4 anos. Era um prazo que eu imaginava. Eu falava, não, eu vou levar uns 4 anos aí para passar no concurso. Mas assim, peguei e entrei de cabeça no edital. Imprimi o edital e ia ali todo dia. Passei a estudar por uma média assim de 6 horas por dia. Aumentei. Eu nunca estudei mais do que 4 horas. Não dava, né? Mas aí eu aumentei para 6, mais ou menos. E agora, ali me dediquei muito, resumindo muito, a mão doendo, maxilar ali travado, porque eu dormia tensa, tenso, né? muita tensão.
E quando fiz a prova na discursiva, alguns minutos antes, eu tinha acabado de ler o meu resumo. Eu li o meu resumo, entrei para fazer a discursiva, era o que eu tava no meu resumo. Nossa. Acho que 3 discursivas foram assim. Cara, pra tem acontecer. gente que fala que isso não é legal, mas é a terceira, quarta pessoa que vem aqui que fala que que leu viu a o negócio resposta. antes, quando abriu lá, bateu. É impressionante. Quando é pra ser, não tem jeito. Eu acho que assim, ó, o que o pessoal não recomenda é você querer estudar uma matéria nova Ah, sim. uma hora antes de fazer a prova. Não vai aprender. Não vai. Agora eu fiquei, no final do meu concurso, no último mês do meu concurso, eu só lia resumo. Resumo, exercício, resumo, exercício, resumo, exercício. Então, às vezes eu passava por todo o meu edital em 10 dias. Nossa, isso é uma maravilha. Então, eu não sei te falar quantas vezes eu estudei o meu edital do meu concurso, porque ele já estava tudo resumido. É isso que a galera não entende. Eu vejo gente estudando 4, 5, 6, 7 anos, aí você vai ver, tá reestudando edital. Pega o material Dá completo. muito mais trabalho. Às vezes, se dá certo já construindo material de revisão, é 1 ano pra fechar o edital, um pouco mais. Só que depois que você falou, 15, 20 dias, esgota tudo de novo na revisão. Mais 10, 15 dias, tudo de novo. E aí você põe um monte de questão junto. Nossa, aí tá voando. Aí tá voando. E foi exatamente isso que eu fiz ali, fazendo aqueles resumos e lendo resumo e fazendo exercícios. Foi um mês assim. E, claro, uma coisa que foi muito importante que eu falo ali nas mentorias, mentalização. Eu mentalizei, o meu período todo de estudos foi mentalizando eu sendo aprovada. Indo bem nas provas. Fazia parte da minha rotina me imaginar aprovada no concurso. O que é isso na prática? Você parava ali um tempo e ficava olhava no espelho e falava assim, você é aprovada. Isso é uma técnica de programação neurolinguística. Isso, eu trago na mentoria a programação neurolinguística, porque na época não tinha esse nome, mas eu já tinha lido muito sobre, eu sempre me interessei sobre neurociência. Mentalização, neurociência e tal, então eu já fazia isso, você vai muito bem, você vai arrasar na prova, você vai... Tudo que você está estudando vai cair na prova, Aline. Isso tem a ver com a parada de auto-hipnose também ou não? Não. Muita gente acha até que é autoajuda, que não tem nada a ver, mas não é. Não, auto-hipnose. Tem que ser... Não é auto-hipnose. Você está plenamente consciente. Só que se a galera entender esse pouco de neurociência, entender que tudo que a Aline está falando, há um processo neuroquímico tão forte no cérebro que a confiança é outra no dia da prova. Ao invés de você chegar lá tenso, nervoso, o cérebro explodindo de cortisol e tal. Não, você chega com a dopamina, a adrenalina lá em cima. Você não tem um branco. Gigante. Exatamente. O resgate da memória é muito mais rápido. Então isso para um concurseiro faz total diferença. Eu falo muito sobre isso. E, inclusive, dentro do método tem aulas para você construir isso. Porque nós aprendemos através de imagens também. O cérebro, ele aprende através de imagem. Então, se você projetar o concurso como algo que te dá medo, que você tem medo de ter um branco na prova, você está projetando essa imagem primeiro dentro do seu cérebro. A chance disso acontecer é muito grande. Então, você tem que trabalhar com a mentalização e a visualização para você representar, ter uma representação. Isso é crença. É crença. Isso é uma crença. Isso acontece em tudo na vida, né? É igual, por exemplo, você fala bastante de futebol. Pensa, não tem aqueles caras que são pipoqueiros em final de campeonato? Pô, tem. É o cara que demonizou a final. Meu Deus, um jogo muito grande e agora, muita gente assistindo. O Fagner do Corinthians não sabe bater pênalti. Aí perde pênalti. Agora, vamos lembrar dos caras que crescem em final. Ronaldo, Romário, esses caras com gigantes em final. Porque a mentalidade do cara é outra. O cara quer a final, ele deseja a final. O William Douglas, ele fala muito isso. O concurseiro tem que gostar de prova. Tem que mentalizar gostando. Isso que... vamos lá. Eu gostei da sua história, Aline. Eu me inspirei em você e eu queria, sim, passar num concurso e fazer o que você fez. A primeira coisa que você vai ter que mudar é como você enxerga os estudos. Não tem como aprender sem estar motivado, sem gostar do que está fazendo. Então, você vai ter que aprender a gostar de matemática, de raciocínio lógico, de direito, de português. Você vai ter que olhar para essas matérias com amor e falar, nossa, que vontade que eu estou de aprender isso aqui. Você chegou nesse ponto, Aline? Cheguei. Isso é muito forte que ela tá falando, né? Cheguei, eu olhava, isso eu trago na aula para ativar o hiperfoco.
Vamos lá. Tem gente que fala assim: será que eu aprendo alguma matéria? Ah, você consegue assistir uma série no Netflix que você goste? Consigo, então você consegue estudar. Não tem nenhuma Não deficiência, tem nenhum problema. nenhuma deficiência. Por quê? Porque por que você consegue assistir uma série que você gosta? Porque você está motivado, aquilo é interessante. Se começar a colocar uma série de um assunto que você não gosta, você não vai prestar Desliga atenção. e para. Aí tá a chave para os estudos. Você vai ter que virar essa chave. Mesmo que você não goste, você vai ter que virar essa chave, olhar para a matéria, falar todos os dias: eu adoro estudar isso aqui. Eu adoro. Nossa, como eu tô ficando inteligente aprendendo isso daqui. Aí eu fiz em todas as matérias. Colocava o livro ali e falava: adoro direito constitucional. Para mim mesma. Aí eu falo: ó, cérebro. Comando de foco. Cérebro, agora você vai pegar essa matéria, você vai aprender ela inteira, você vai ficar excelente nisso aqui, você vai ficar tão inteligente. E isso é o quê? Todo dia. Todo E dia. dá diferença. Eu quero fazer um desafio com você. Faz um desafio. Vou fazer. Pega um livro, começa a estudar ele, qualquer livro, começa a ler. E aí passa alguns minutos, você fala assim: cérebro, agora eu quero prestar atenção nisso que eu tô fazendo. Presta atenção. E aí eu quero ver se você não vai ler diferente. Comando, né? Comando. E é muito legal isso, porque Comando. muita gente no mercado diz o contrário. Aí você vê que a Aline lá faz o que a minoria faz e o resultado acaba sendo que a minoria acaba atingindo em tão pouco tempo, né? Porque muita gente fala o seguinte: não, motivação não é importante, é bunda na cadeira. Como se o ser humano fosse um robô. Não, é fácil falar na teoria, mas na prática a gente sabe que se não tem motivação, não tem combustível, o carro para no meio do caminho. Não vai, não tem como, né? Vai. Então eu já peguei alunas que falaram assim: Aline, eu tô com trauma de concurso. Eu fui fazer tal concurso, eu chorei o concurso inteiro. Porque eu tive um coach que ele me passava uma média de estudos ali, um material de estudos, eu não conseguia cumprir, ele ficava em cima de mim e ele me passava uma coisa inatingível. E aí, o que eu vejo? O que esse coach fez? Ele não trabalhou a motivação dela, o que ele fez foi deixar ela insegura. E é uma pessoa super inteligente. Eu tenho certeza que ela já está bem próxima de passar no concurso. Mas ela chegou para mim com a autoestima completamente no zero. Por quê? Porque ele tirou a motivação de estudos dela. Então, assim, isso vai ser muito pessoal, porque esse coach, ele pode ter conseguido fazer essa média que ele exigia dela, mas cada um tem um tempo. É o coach pra baseado, aprender. né? Trata todo mundo igual ali. Todo mundo igual. Ficou Toma aqui, ó, toma aí. né, pra ela, né? Mas se eu chegar pra você, Diego, e falar: olha, Diego, pra você passar, você tem que estudar 10 horas por dia e toma aqui o material, não é fácil? E aí se o aluno não consegue, a culpa é sua. A culpa é sua. Você não aplicou. Não aplicou. Então, aí que vem, que eu adoro a programação neurolinguística, porque o mais difícil para mim foi quebrar isso, essa crença. Tanto é que eu levei tanto tempo para ter coragem de entrar no concurso, né? Mas daí você primeiro tem que quebrar as crenças de quem está entrando nesse mundo dos concursos. Ela precisa acreditar que ela é capaz. Um exercício bom, faz uma lista de como você quer estar daqui a 5 anos. Como? A vida que você está vivendo hoje, ela vai ser capaz de te trazer isso que você está desejando para daqui a 5 anos? Aí a pessoa já vê que não. Então, ela já tem que sentir que ela precisa ter alguma ação. Ok. Então, vamos lá buscar motivação. A minha motivação para passar no concurso pode ser completamente diferente da sua. Tem gente que vai buscar para poder se casar. Ah, não, eu quero construir uma família e quero ter condições. Tem outros que é o contrário. Eu já tive aluno que queria passar num concurso para poder se divorciar. É mesmo? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante mulheres. Vai ter um casamento legal pra caramba, quer largar do marido. Porque às vezes não tem condição, né, de separar. Isso acontece. É verdade. Então, motivação vai. É muito pessoal. Você tem que identificar isso na pessoa. Você tem que tirar isso de dentro dela. Esse é o trabalho do verdadeiro coach, né? O coach não é aquele cara que só empurrando. Ele fica fazendo as perguntas certas pra descobrir. É muito fácil, porque aí o que eu faria? Eu compraria uma pilha de livro e falaria: toma. Qualquer um faz. 8 horas por dia aqui. Ó. Agora deixa eu te fazer uma pergunta dentro do que você acabou de falar. Imagino que você não tenha começado gostando de todas as matérias. Tem gente que odeia uma matéria, odeia a outra por algum trauma, algum problema. Você tem alguma dica pra fazer essa pessoa que odeia uma matéria começar a gostar dela aos poucos? Português foi uma matéria que eu
Não gostava. Não gostava, eu não conseguia aprender. Eu só fui começar a aprender quando eu passei a gostar. Quando é que eu passei a gostar? Quando eu comecei a estudar muito ela. Foi na pancada na minha insistência. É insistência, é porque você não gosta de um assunto até você saber um pouco mais sobre ele. Como eu era muito, sabia muito pouco português, ali a gramática principalmente, eu não gostava. Não, também não tinha muita afinidade com a parte da matemática, contabilidade, essa parte eu não tinha muita afinidade. Mas é aquela coisa, a regra do jogo. Eu sempre olhei assim, isso aqui é a regra do jogo? Eu vou ter que fazer? Então eu vou ter que fazer. Vou ter que aprender. Como? Sofrendo ou olhando com os olhos de ruim ali, imaginando que eu tô fazendo uma coisa ruim, ou imaginando que eu tô fazendo uma coisa boa? Eu quero imaginar que eu tô fazendo uma coisa boa, porque eu vou ficar 2, 3 horas estudando isso aqui, eu não posso estudar na força do ódio. Eu quero estudar com prazer. Então, você tem que mudar essa chave. A chave, então, é começar a entender alguma coisa. Entendeu? Acaba a rejeição. Isso. E assim, saber que não adianta, não existe estudar na força do ódio. Não existe. Você É a não gente que aprende. perde tempo, né? Fica anos e Você anos. vai não passa. pegar o seu tempo e jogar fora, Sim. exatamente. Então é olhar e falar, não, eu vou eu vou aprender você, eu vou ter paciência, eu vou me dedicar e vai passar. E ter paciência. Se você pegar o material ali, vou ficar 3 horas assim, mas isso aqui é um saco, não quero. O cérebro, ele Se fecha. solta um negócio ali e se fecha. Sim, o que você representou Ameaça. dentro do seu cérebro? Uma Que ameaça. imagens? Ruins. E o cérebro quer fazer alguma coisa que seja ruim pra ele? Não. Não. Então ele vai pegar essa informação que eu filei 3 horas. Eu Isso. gastei 3 horas ali, mas vai É. pegar esse negócio, vai jogar, vai. Sabe o que acontece? Na prática, é um instinto de autossobrevivência. O cérebro ele começa com os mecanismos de autossabotagem. Tudo parece ser mais interessante. Aí entra a questão da Netflix. Netflix, você fica lá 4, 5 horas e até mais. Aí no estudo, você quer ficar 3 horas, mas com 5 minutos você tá com a cabeça em Nárnia. Já tá Aí depois você volta, poxa, passei 10 Isso. páginas, mas nem sei onde eu tô. Isso. Aí volta pra primeira. Ah, tem gente que não volta pra primeira. Ah, não, eu vou daqui e vou fingir que nada aconteceu. Não Aí adiantou nada. vai só pior. Entendi, já É avacalhou sabotagem, sabotagem. Isso que acontece. E aí você não estuda com foco. Você estuda dividindo a sua atenção. Com qualquer coisa, com o barulhinho do passarinho passando, você Nossa, até levanta mosca. para olhar até a mosca. Por quê? Porque você o seu cérebro não tá hiper focado naquilo que você tá fazendo. Então é tempo de jogar no lixo mesmo. Jogado no lixo. É difícil chegar nesse hiperfoco, né? Não é, dando... É. é um processo. É um processo. Eu falo que o cérebro ele é considerado um músculo. Então, é como musculação, é como qualquer atividade física. Você não vai correr uma maratona no primeiro dia que você começar a tentar fazer uma corrida. É. Você vai levar um tempo. O cérebro é a mesma coisa. No início, você não vai aprender, você não vai render, você vai ficar cansado, você vai querer desistir. Seu cérebro vai falar, vai lá na geladeira, olha o seu celular, faz algumas outras coisas. Mas com o tempo, persistindo, a musculatura ali dele vai afinando, calibrando, e você, quando vê, vai conseguir passar horas estudando. E eu creio que essa é a grande informação que destrava. Pra mim foi, pelo menos pra mim foi. Porque eu tinha muita crença limitante quando eu comecei. Porque se a pessoa entende que o cérebro é plástico, ela entende que, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Se você entende que dá pra desenvolver, agora é só trabalhar. Agora, quando a pessoa tem uma crença de que ou você nasce com a capacidade ou não, aí acabou. Ela acha que ela não tem capacidade, arruma a melhor desculpa do mundo. Vai virar Você tá vítima. vendo que é a mesma crença que eu tinha? Sim. Que eu não poderia aprender? Eu não tinha capacidade? Eu também tinha isso. E teve algum mentor, alguma pessoa que foi esse concurso mesmo que passou? Não, olha, eu não consigo lembrar, assim, se teve, como que foi essa mudança de chave, de verdade. Mas pra mim foi assim, a falta do sucesso Te incomodava? eu queria... Eu tô te perguntando isso porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu não tinha nenhum material que, sei lá, que trabalhasse técnica, método, nada. E eu comecei a buscar informações do empreendedorismo, vários livros que eu adaptava para os estudos. E aquela parte de mentalidade, isso me ajudou bastante a migrar para os estudos. Hoje muita gente escreve disso, tem material sobrando, mas naquela época não tinha. Então a iniciativa privada, pelo menos nessa parte de mentalidade, eles estão muito à frente dos concursos. Eu acho que você falou, aí eu lembrei de um curso que eu fiz no Sebrae 1000 anos atrás, na época Empretec, que era uma coisa voltado para empresário, para desenvolvimento pessoal. Eu sempre busquei isso. Então, acho que tem um pouco disso aí. Tenho certeza. A questão que do sim. desenvolvimento pessoal mesmo. E agora tô curioso para entender o lado da sua família. Quando você passou, que ninguém acreditava em você. Aline, mais um projeto Essa aí. é a parte que eu mais gosto. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu acho que
Gente, é muito engraçado, porque do dia pra noite, do dia pra noite eu deixei de ser aquela Aline que não tinha valor, que não, né, tentava de tudo e não conseguia nada, pra ser aquele ser elevado da família. O exemplo da Tudo família. protegendo. Pega Os com a linha. primos, que deu não certo. tem o primo que todo mundo, ai não, lá vem minha mãe me comparar com meu primo tal, virei essa prima. Aí Que todo mundo, né, vai lá, todo mundo me comparava. Então, realmente isso aconteceu. E olha, maravilhoso isso. Já virou referência da Já, família. Já, assim, dá licença. Então, foi muito bom, porque eu acho que era o que eu buscava Sem dúvida. para minha vida, era um reconhecimento, primeiro meu, pessoal meu, mas também da família. Traz um valor, né? Isso é Traz um importante. valor. Nossa, com certeza. Aí, assim, nossa, meus pais ficaram muito felizes, muito, muito. Foi maravilhoso dar esse orgulho para eles. Meu pai é falecido já, mas assim, meu pai ficou muito feliz. Meu pai foi um cara muito estudioso. Então, assim, para ele, assim, Vai ter orgulho, né? muito Vai ter orgulho. Então, realmente, as pessoas começaram a me ver com outros olhos. Muda. Muda. E demorou pra ser chamada? Como é que foi o Super tempo? rápido. Em 4 meses que eu fui chamada. Nossa, geralmente demora, 4 né? A meses. gente tá acostumado com os prazos de São Paulo. Aqui, no mínimo, uns Mas 2 foi anos. fora da curva. Esses Foi 4 fora meses. da curva. Eu falo assim, que eu acho que... Eu acredito mesmo. Essa minha postura de mentalização, de acreditar, eu trabalho muito isso na minha vida mesmo, sempre. Eu acredito que tem alguma coisa disso também. Sem dúvida. E também porque você foi tudo muito bem colocada, muito né? bem Isso. colocada. Eu não passei em 6º lugar porque eu não tinha pós-graduação. Só título. Aí duas colegas me passaram na Puxa frente. Então vida. ainda iria para 6º lugar. E eram quantas vagas? 10. Nossa, olha, poucas vagas, né? 10 vagas. Por isso foi chamado rápido, bem Foi colocado. chamada rápida e antes, e assim, ó, você vê como foi maravilhoso. Quando eu fui nomeada, você tem 30 dias para entrar em exercícios, né? Em exercício. O que eu fiz? Eu fui tirar férias. Antes de entrar? Antes de entrar. Falei, não, primeiro eu vou pra praia, descansar, porque só vou daqui 1 ano. Já comecei a gastar, né? Na verdade, eu fiz algumas outras coisas que eu gosto de contar, porque até para inspirar outras pessoas e que eu sei que se inspira mesmo. Primeira coisa que eu fiz foi pro shopping, banho de loja. A bonitinha da risada lá. Viciada em shopping. Só ela, né? Você não é, não, né? Não tinha look para ir, né? Roupa para trabalhar de auditora. Precisava de um terno, de um sapato fechado, né? Alguns ternos, alguns sapatos fechados. Cartão né? cantou. Começou a cantar ali. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me dar um banho de loja. Foi maravilhoso isso. E aí, depois, foi viajar, porque eu sabia que ia levar 1 ano para poder viajar, né? Eu falei, vou viajar. E eu fui uma das últimas a entrar em exercício, porque saiu a nomeação dos 10, eu fui a última. Falei, não, já Você abusou da desse prazo praia. de 30 dias. Eu usei quase o limite, aí cheguei, falei, agora eu vou estar com tudo. E valeu a pena. Nossa, foi maravilhoso, foi fantástico. E esse cargo que você passou, cargo de auditora do Estado, né? Isso. Ele tem curso de formação? Como é que foi esse início para Curso você? de formação. 3 meses de curso de formação. A gente aprende ali basicamente os sistemas do Estado, né? Sim. Sistema financeiro, sistema de gestão de pessoas, como funciona ali o poder executivo, como funciona a parte de auditorias, os sistemas da própria controladoria, né? Então é passar por isso, aprender ali como que funcionam os sistemas. Você não perguntou ainda, né? Por que esse cargo e não outro cargo do mesmo nível em outro órgão, alguma coisa assim? Você tinha esse cargo em mente ou era Olha, pelo salário mesmo? Por coincidência, esse cargo, ele era o mesmo, só que a nível estadual, daquele rapaz que me ensinou ali como que ele tinha passado. Só Sim. que o dele era federal. Mas foi uma coincidência. Porque eu estava me preparando mesmo, eu gostava muito do gestor, da parte de gestão. E tem mais a ver com a minha formação. Mas na época, saiu esse, eu vi as matérias, eu falei, já tô... 80% desse edital aqui tá pronto. É ele. Eu não sabia nem o que era o trabalho do auditor. Eu não sabia. E aí, e mesmo se você entrou, você se identificou com o cargo?
Eu falo perfeitamente. Olha. Por quê? Porque trabalhar com o auditor do Estado, nós somos auditores do controle interno. Hoje a gente não gosta muito dessa palavra fiscalização, né? Mas a gente acompanha as despesas públicas. Pra não deixar o político roubar. Isso aí. O afegão médio. No popular, isso. Mas não gosto do termo fiscalização porque cria uma certa resistência, é isso? Porque tem gente não ser fiscalizada. Para os órgãos. Porque se acompanha. Isso. Então, porque como a gente acompanha as licitações dos órgãos, por exemplo, se eu chego ali no gestor e ele me vê como uma fiscalização, já se ele fecha. Então a gente vai ali para agregar, para orientar, para analisar ali, sugerir melhorias no processo. Então é bem isso, é melhorar o controle interno, os processos, as aquisições, a gestão de pessoas, e tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer, eu gosto muito. Então me identifiquei de cara com o trabalho. E na prática tem muita coisa errada ou não? Geralmente é exceção? Como é que funciona isso? Não sei nem se você pode falar, se não puder falar. É difícil. Brasil, filho. Tem que contratar mais auditor, velho. Tá faltando, tem que ter aí, concurso todo ano, 3 mil vagas, 4 mil vagas pra cada estado. Pra pegar todos os caras fazem errado. Hoje nós somos 100 auditores lá no estado para fazer o controle interno de todo o poder executivo do Mato Grosso. 100? 100. É pouco. É muito trabalho para pouco. Quantos milhões de habitantes tem no Mato Grosso? Ai. No estado? É muito, hein? Quantos habitantes tem no Mato Grosso? 3 milhões? É, gente, hein? Para 100? 100. Então. Tá faltando, velho. Eu acho que o governo precisa investir mais. Coloca mais gente para acompanhar aí. Mas a gente dá um retorno muito alto, porque a gente vai com olhos de normas internacionais, né? Então, o que tem aí de normas de auditoria interna do IIA, que é o Institutional Internal Auditors, nós seguimos aquilo. A melhoria da gestão pública ali no Mato Grosso, eu vejo que tudo que tem acontecido tem um braço da auditoria. Tem uma orientação de um auditor, tem uma recomendação de um auditor. Vejo muito isso. Funciona muito bem. Funciona muito bem, mas nós somos poucos para demanda. O auditor é o CGU do estado? Isso. Ah, entendi. É CGU do estado. Então, nós somos responsáveis por 4 macrofunções. Ouvidoria, auditoria, corregedoria e controle interno. O que faz cada uma delas? Então, vamos lá, corregedoria. Nós somos órgão central de correição do Poder Executivo. Então, nós temos que organizar todas as corregedorias do Estado, exceto policial civil, policial militar, bombeiros e procuradorias. O resto, nós temos que dar suporte para cada secretaria que tem uma unidade de correição. Para quê? Para que os processos disciplinar, que a gente fala que é aquele que demite o servidor público, estejam bem instruídos, estejam funcionando. Que os processos de responsabilização de pessoa jurídica, que é a lei anticorrupção, onde a gente aplica multa no fornecedor, onde nós fazemos acordo de leniência, tem que estar funcionando. Então, nós somos órgão central disso tudo. Uma máquina de 70 mil servidores. Então, é muita coisa. Então, esse é só um braço, que é a corregedoria, onde eu estou hoje. Hoje eu estou lotada no gabinete do secretário adjunto de corregedoria. Estou encabeçando um projeto que nós vamos implementar 17 novas ações para toda a corregedoria do Estado. Então, começando agora, tem um longo caminho aí, muito, muito trabalho também ali. E a parte da auditoria, nós recebemos demandas externas. Então, o Ministério Público, ele acaba se baseando muito nos nossos trabalhos, que é um trabalho técnico, né? Olha, ele tem uma denúncia de uma fraude, uma suposta fraude,
fosse esquema de corrupção em tal licitação. Ele vai pedir, ele é um órgão externo do Poder Executivo. Ele pede para quem? Avaliar, para auditoria. Aí o nosso secretário, ele emite uma ordem de serviço para um auditor verificar e no final dar uma opinião sobre aquilo. E esse trabalho, o Ministério Público, ele utiliza para se basear no que ele já tem ali, né, nas provas que ele já tem ali, mais algo do corpo técnico que vem do Poder Executivo. Então, essa é a parte de auditoria. Ouvidoria, nós somos órgão central também, para que todas as ouvidorias e a transparência estejam efetivas. Então, o site, a gente verifica se os sites estão com as informações que precisam ter, né, o site do Estado, né? Então, se as ouvidorias estão funcionando, se a gente tem que dar esse suporte. As denúncias estão chegando, as denúncias de ouvidoria estão sendo tratadas, porque não é só receber a denúncia, você tem que receber a denúncia e repassar. Isso aí tem que virar um processo, tem que fazer um filtro. Essa denúncia, ela não tem requisitos mínimos, devolve, pede mais informações, tudo isso tem que ser feito na ouvidoria. É um braço nosso também. E o controle preventivo, que é, assim, hoje eu vejo que a gente dedica muito tempo, é o que a gente entende que é muito importante. Trabalhar com o controle preventivo para que essas outras macrofunções não sejam tão demandadas, né? Você, trabalhando fortemente com o controle preventivo dos órgãos, recomendando que coloque um sistema para determinado processo, recomendando que tenha um checklist para determinado processo, tendo essa visão de estar ali orientando o órgão, você melhorando isso, você vai ter menos demanda, né, na corregedoria, na auditoria. Evita muito problema. Exatamente. Então, esse é o trabalho. E eu adoro também esse trabalho. Você tá há quanto tempo já? 13 anos. 13 anos, como passa rápido, hein? Passa voando. Passa voando. Nossa, nem Seus filhos tudo adolescente já, então? Adolescente. Puxa, passa voando mesmo. Tem bastante concurso, direto sai ou demora bastante para sair? Então, geralmente, né, tem aquele de 4 em 4 anos no mínimo, né? Sim. Mas não é um concurso que tem com tanta frequência, não. Nesse ponto é um fator sorte, né? Porque se dá 1 ano e meio já veio o edital, normalmente está pronto. Foi a mentalização. Foi, fala, acreditem. O salário base, qual que é o salário base? No edital ali. Vamos lá, em cada estado ele tem ali mais ou menos, mas gira em torno de um auditor fiscal. Mais ou uns menos. 18 mil, mais ou menos? 18, 22, 22 mil inicial. É um cargo de ponta. Isso, aí tem alguns outros benefícios também. Então, é um excelente concurso. Aí o amiguinho quer estudar 3 meses e passar pra ganhar 22 pau. Não dá, né? E com material gratuito ainda. Ele é esperto. Nossa, ainda quer o material gratuito. Engraçado isso que você falou. Eu tive uma aluna que, poxa, ela fez toda a minha mentoria e no final ela veio, poxa, Aline, saiu o concurso tal, vai cair raciocínio lógico. Eu falei, mas eu falei o curso inteiro, a mentoria inteira, que vai ter que vencer o raciocínio lógico, vai ter que estudar, não tem como, ele cai em quase todos os concursos. Ah, mas eu não vou usar pra nada. Essa não é a regra do jogo. Mas dá pra passar. A regra do jogo não é essa, a regra do jogo vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Puxa, e é o que o Ramon falou, né? Uma das perguntas que a gente mais recebe nas redes sociais é: onde eu pego essa matéria de graça, professor, que eu consiga gabaritar? Pô, se isso existe. Tem que dar uma aula pra, assim, né? Não dá tempo de explicar isso, mas esse cara ia começar a cobrar. Começar a cobrar. É o que a maioria faz. Não faz, velho. Houve a maturação, né? A maturidade do conteúdo que você vai ter que passar e não tem. Eu falo assim, que não tem fórmula mágica, mas tem como sim você passar mais rápido. Sim. Então, vamos falar disso agora. Quando é que entrou pra você esse lado mentora? Como começou isso? Eu acho que desde quando eu passei, eu virei uma mentora, porque eu queria primeiro passar todo mundo da minha família, né? Então eu já comecei aí. Que não é difícil, que eu te ajudo, eu já perdi a conta de quantas apostilas eu já dei de presente para algumas pessoas. Já baixei PDF para muitas amigas. Já, assim, já foi até inconveniente, eu falo, às vezes estava numa roda de bar e tava ali, você tem que estudar. Na roda de bar, é o peso da consciência de todo mundo. É muito bom, vale a pena. Aí você tem que estar estudando. Isso, assim, vale a pena e tal. Então eu já comecei desde quando eu passei. Não olha pra mim não, cara, se fala de bar é pra mim.
Pesou a consciência aqui. Então, foi mais ou menos isso. Mas essa vontade veio latente. Sempre tive essa vontade mesmo. E em 2017 começou esse processo. Até 2020 virar mesmo um curso. E 2022 ele foi para um curso gravado, né? Hoje eu criei esse método. O que eu fiz? Eu segui exatamente, eu criei exatamente o passo a passo do que eu fiz. Eu trouxe as ferramentas disso num caderno, que é o meu método, o caderno da aprovação. Então, desde quando eu falo do motivacional, eu trago as ferramentas motivacionais que eu usei para ser aprovada, porque para mim são 4 pilares. O motivacional, ele está em primeiro lugar. Caramba. Então, você só vai passar se você estiver motivado. Porque passar rápido, eu digo. Porque você vai aprender mais rápido, estando motivado. Passar longo também não dá pro cara que não tá motivado, ele desiste, né? Não, ele pode até ir, mas ele vai demorar muito, porque quando você tá motivado, você ativa o hiperfoco. Então vai ser mais rápido, porque a minha promessa é: aprenda a ser aprovado rápido em qualquer concurso. Então, rápido, motivado, toda hora, toda vez que for estudar. Então, quais ferramentas? Eu trago 4 ferramentas dentro do caderno da aprovação. Depois a gente passa pelo planejamento de estudos. Não tem como passar rápido se você não planejar o seu estudo. Organização, assim. Organização. Ter o planejador, ter um cronograma, são umas 4 ferramentas ali do caderno que você monta, o passo a passo, para qualquer concurso. E depois disso, vem as técnicas de estudo. Porque você pode estar motivado, estar organizado, mas você tem que aprender a instalar um conteúdo no seu hipocampo, que é onde é responsável pelo nosso sistema límbico e pelas memórias a longo prazo. Sim. Porque se você estuda, não sabe fazer isso, você deixa ali no seu neocórtex, passou 2, 3 dias, você dormiu e esqueceu. Então, quando você usa as ferramentas corretas para ativar, estudar, ativando o hipocampo e gravando isso no nosso sistema límbico, utilizando a emoção para estudar, vem a motivação junto, isso também é um braço ali, que é um pilar do meu método. E, por último, ativar o hiperfoco. Que com esses 4 pilares, a gente faz um trabalho individualizado, monta todo o planejamento para quê? A pessoa terminou o método, o módulo 5, montou todo o caderno, pronto. Pode seguir em frente. Em 3 horas, mais ou menos. Você falou uma coisa aí que eu tava lembrando de quando eu comecei a estudar, que quando eu entendi isso aí, mudou meu jogo, que é colocar emoção nos estudos. A galera não tem noção de como isso muda no processo de memorização. Tem alguma dica pro cara que tá começando, não faz ideia do que se trata isso, por que a emoção, como ela entra nos estudos? Pô, Diego, eu tô estudando contabilidade, não tem como se emocionar eu ia aqui. perguntar isso que eu não... Lembra que eu falei, olha pra contabilidade e fala assim, nossa, como eu adoro estudar contabilidade. Eu vou aprender, eu vou ficar tão inteligente. E aí você já faz a imagem na cabeça. Você ficando inteligente, aprendendo conteúdo. Nossa, eu estudando isso daqui, aí você tem que ficar projetando isso com imagens dentro do seu cérebro. Eu estudando isso daqui, eu vou ficar tão inteligente, eu vou passar no concurso, eu vou realizar minha casa própria, eu vou realizar... Pronto, você já está ativando o sistema límbico. Sim. Você já colocou emoção. Agora, começou a estudar ali, perdeu o foco, para e faz de novo. Porque não adianta continuar, né? Vai perder tempo. Para e faz de novo. Você chegava a usar criatividade nos estudos, sem pensar em exemplo engraçado, essas coisas? Total. Então, é isso. Primeiro você ativa a emoção na hora de estudar. Estudar com emoção faz muita diferença, porque você vai lá no seu sistema límbico. Outro, na hora que você está estudando, cria história. Cria história. Porque quando você cria história, você está ativando... vamos lá. Os traumas da sua vida, você não lembra com detalhes? Nossa. Mesmo que você fosse criança, né? Uma coisa bem... Quando você era criança, você lembra por quê? Registrou lá no sistema límbico, que é o melhor lugar para você gravar uma coisa e nunca mais esquecer. Então, você colocando uma história, faz isso também. Sem dúvida. Por isso que tem filmes que a gente assistiu ali quando era bem pequeno, a gente lembra dele com detalhes. Por quê? Mexeu com a emoção. Então, coloca uma emoção ali na hora que você está estudando, inventa uma história sem pé nem cabeça, usa aquelas frases-chave, sabe? Limpe, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade. Mnemônico, né? Eu gosto disso também. Vai criando o seu próprio. Tem aluno, às vezes, que reclama do professor que, às vezes, conta piada em sala de aula. Tudo bem que tem professor que exagera, né?
faz o palco ali no stand-up. Mas as histórias também entra nessa parte da emoção, né? Eu acho que foi no livro do William Douglas que eu aprendi isso, eu não lembro, faz muito tempo, já tem uns 15 anos, não lembro. Mas eu lembro que eu vi acho que foi assim, no livro do William Douglas, ele mostra lá que dentro dessa parte de emoção, tem 3 fatores que faz seu cérebro ele ter um super foco em qualquer informação e ele guarda aquilo. O engraçado. O absurdo, e aí entra o engraçado no absurdo. Tudo que é muito absurdo a gente guarda mesmo e não esquece. Coisas muito nojentas. Eu lembro de cenas do prezinho que a pessoa vomitava na minha frente e não esqueço mais. Isso registra. Você vai lembrar de alguma coisa na sua vida? Você vai lembrar de alguma coisa? Eu lembrei de uma cena dessa. Tá vendo? O nojento, ele... Ainda tava naquelas mesas redondas, assim, aí os detalhes. Aí mesmo... Foi lá, na mesa. O absurdo entra coisas engraçadas, entra o palavrão, o nojento e coisas muito eróticas, muito sensuais. Aí a cabeça também já vai resgatar muita informação, né? Já começa a lembrar. Então, quando a gente começa... Eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu sempre tento inserir algum elemento desses fatores. Geralmente é mais o engraçado, né? Nojento é difícil você colocar alguma coisa mais pra aula de perito. É difícil inserir alguma coisa nojenta. O erótico... Mas no penal dá pra encaixar o negócio de erótico. Dá, mas mas entra mais piada. Entra mais a piada. Porque o erótico eu não vou dar aula pelado. Então não dá. Graças a Deus. Né? Então entra a piada. Então quem souber inserir o humor nos estudos, é uma boa dica também, né? Você ativa muito forte a emoção. Sim, e contar a história também, né? Contar a história. Contar a história. Isso aí é uma coisa que ativa muito a curiosidade. Tem aluno que fala muito, lembrei da historinha na hora da prova. É muito comum isso. É verdade. Tem que ter essa didática. Pelo menos entender isso pra quê? Pra que chame a atenção da pessoa, né? Senão fica mais difícil. E quando a gente trabalha com neurociência, a gente percebe rápido quando o aluno evolui, né? Rapidinho. Como é que você tem esse feedback dos seus alunos? Deve ser a parte mais prazerosa do seu trabalho. Com certeza. É o que eu falo. Assim, hoje eu adoro fazer esse trabalho, porque realmente eu sinto que eu ajudo as pessoas. Eu acho que o que mais gratifica o ser humano hoje é se sentir útil, né? Se sentir valorizado, se sentir útil. Quando eu recebo os meus feedbacks ali por e-mail ou avaliações no Hotmart, Instagram, assim, e que eu vejo que o que eu tô levando é útil para alguém, eu tenho certeza que você tem muito mais propriedade para falar disso. Mas, assim, é maravilhoso, né? Sem dúvida. É o que me motiva hoje. Eu adoro ajudar as pessoas. Eu falo que isso eu faria de graça. Tem pagamento. Tanto que eu recebo direct, eu respondo. Eu sei como é que é. Se eu não... Tem que tomar cuidado, mas assim, eu respondo. Passa o Instagram pra galera que quer te mandar direct agora e bombar só. Agora. Mandar um monte de mensagem ali. Isso aí, vamos lá, gente. Aproveitem para me seguir nas minhas redes sociais. Aline Dantas Concursos. No TikTok, no Instagram e no YouTube também. Eu vou colocar na descrição aí, pessoal. Vai estar na descrição para vocês clicarem no link e seguirem. E eu queria que você passasse pelo menos... Eu sei que, claro, a gente tá conversando do gratuito, né? Pô, gratuito, a galera vai encontrar muita porcaria, quer aprofundar e tal. Depois, se quiser até divulgar a sua mentoria, a gente deixa o link aí. Mas o que você passaria pra uma pessoa que tá ganhando um primeiro nível de consciência ali dos concursos? Quer começar agora, não sabe de nada. Assim como foi a Aline lá atrás, que chegou naquela sala, 80 alunos, muita gente ali não tava entendendo nada, tava boiando. O que você passaria? O que é importante de informação essa pessoa buscar pra pelo menos se tu vai começar a caminhar? Então, Diego, olha, minha promessa seja aprovada rápido em qualquer concurso público. Então, não tem como não dizer que para você ser aprovado rápido, você precisa de um mentor. Agora, eu não estou falando, tem que ser a Aline. Você tem que se conectar com alguém. Sim. Tem que ter você tem que se identificar com essa pessoa. Porque o caminho vai ser mais rápido. O caminho da aprovação, ele é cheio de erros. Você pode errar e acertar. Você pode dar 2 passos à frente e voltar 10 passos para trás num material errado que você comprou. Num concurso errado que você se inscreveu. E então, a mentoria vai fazer com que você evite esses erros. E vai tornar mais rápido esse processo. Porque, imagina, eu costumo sempre dar esse exemplo. Eu adoro bolo 4 leite. Mas eu não sei fazer um bolo 4 leite. Se eu for tentar, na minha cabeça, fazer um bolo 4 leite, qual que vai ser a chance de eu... quantos bolos eu vou precisar errar até acertar um bolo 4 leite? Sozinha, na minha cabeça. Um monte. Milhares, Tempo, né? investimento, é muita coisa. Ali, a dose correta de cada...
do trigo, do açúcar ali, da temperatura, de tudo. Agora, se eu pegar o melhor confeiteiro de bolo 4 leite que eu goste, e ele fica ali do meu lado, mostrando passo a passo de como se fazer no bolo 4 leite, qual que é a chance de eu reproduzir esse mesmo resultado? Muito antes. Então, mentor, alguém que já passou por um concurso, alguém que já tenha sido aprovado. Por quê? Porque ele vai te fazer exatamente isso, ele vai te mostrar o passo a passo que ele utilizou. Ah, tem algum método? Qual é o melhor método? Depende. Não existe uma regra. O meu método, ele é baseado em 4 pilares, mas eu conheço outros métodos também que deram certo. Depende. Vá com quem você se identifique mais. Sim, sem dúvida. Testa, né? Tem gente que não entende isso, né? Fala, mas eu não preciso, eu vou sozinho. Mas até essa pessoa que acha que vai sozinho, pra alguém ela pergunta, nem que seja pro Google. Então o mentor é o cara que vai te dar as respostas certas e vai te fazer evitar perder tempo, ficar dando cabeçada. Exatamente. O caminho vai. Aí o que vai ser mais rápido. Mas aí você tem que seguir, né? Não adianta. O mentor falou para eu fazer isso, mas eu tô dando um jeitinho aqui, Aí. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando estudava para concurso, eu não tive mentor. Eu não faria isso hoje, porque eu dei muita cabeçada, cometi muitos erros, e eu passei por um caminho que eu sei que quase ninguém passaria. Eu li vários livros só de métodos, técnicas e cursos. Então eu dei a volta num lugar que o aluno não quer. O aluno quer estudar direto a matéria. E na época também não tinha muita coisa. Não tinha. Se fosse hoje, com certeza a primeira coisa que eu faria, teria um mentor e o bom material de estudos. Aquele material que eu não teria que me preocupar com a atualização, que o material está atualizado. Eu não teria que me preocupar com o material genérico, ele é personalizado, específico para aquele concurso. Com essas 2 ferramentas, um mentor e um material específico, acabou. É só colocar na rotina, com os métodos certos. Só aplicar. Só aplicar. Então, você falou exatamente o que eu penso também. Então, o mentor... E esse mentor vai te indicar esses materiais. Sim, né? exatamente. Então, ele vai te indicar esses melhores materiais e você só vai aplicar, pôr em prática. Exatamente. Como professor, eu trabalhei em cursos que às vezes os alunos vêm me perguntar, Diego, esse curso, eu sei que você trabalha lá, você indica? E muitas vezes eu não indico justamente por eu ter trabalhado lá, eu saber que não é bom. Falou, cara, não dá. Eu sei que aqui é meia boca, esse aqui é genérico, esse é bom, esse aqui funciona. Justamente por ter passado por isso, né? E aí você imagina, você teve a sua experiência vai poupar meses de estudo de alguém que vai comprar um material errado. Exatamente. O que às vezes custou anos pra gente, o nosso aluno em semanas ele resolve. Eu lembro que eu comprei uma apostila para um concurso, para um desses concursos que eu não passei, eu comprei uma apostila pela internet, pedi e veio a apostila. Gente, olha, se alguém tivesse começando e não tivesse já a maturidade que eu tinha de já ter conhecido bons materiais e tivesse o contato num concurso a primeira vez com um tipo de material daquele, ela não ia estudar nunca, não ia passar nunca. Por quê? Porque tem materiais que para jogar no lixo. No lixo. E você encontra isso. É verdade. Trava o cara, não. Encontra. Eu lembrei da minha primeira apostila. A gente comprava em banca a apostila na época. E sabe que era muito louco? Eu não tinha grana, né? Mas é que nem se olhar prateleira de loja, se quer o mais bonito e tudo. Se olhava nas bancas das apostilas, a que mais chamava atenção é aquela que vinha com CD-ROM. Não tinha as apostilas normais. Aí eu juntei dinheiro pra comprar. Essa deve ser boa. Essa é boa, você vê que o CD-ROM, o CD brilha. Ele é dourado por cima, tem que ser bom. Aí comprei. Além de ser uma porcaria, tudo genérico, aí você abriu o CD-ROM, os caras tinham a cara de pau de colocar a mesma legislação que tinha no site do Planalto. Era um Ctrl-C, Ctrl-V. Foi bem assim. Esse é o CD-ROM. Esse é o CD-ROM. Foi desse tipo aí que eu comprei, que era lei seca. Nossa. Pega a licitação, lei seca lá na apostila E inteira. tudo de graça no Planalto. Então, assim, como é que você vai... Assim, você tá começando, você pega uma lei de licitação, por exemplo. A lei seca, gente, não dava. Então, assim, para você ter ideia, o quanto é importante um bom material. Esse é um mercado que funciona até hoje em cima da ignorância do cara que tá começando. Infelizmente, assim. Infelizmente. É um dinheiro que você joga fora. O seu método, Aline, você pega bastante alunos de qualquer concurso? Qualquer concurso, porque... Não importa. Não importa, porque eu trabalho com... Hoje, meu público é feminino. 99% do meu público são mulheres. E eu acho que porque se identifica de alguma forma com a minha história e tal. Essa linguagem muito da PNL, da mentalização, eu não sei, acho que as mulheres gostam bastante desse assunto também. Mas ai, me perdi. Todos os concursos? Sim, todos os concursos. Porque os primeiros módulos, eu explico o mundo dos concursos. Foi uma coisa que eu tive muita dificuldade. Como eu sou fiel ao que eu fiz,
o que eu tive mais dificuldade quando eu entrei no mundo dos concursos, eu não entendia a importância de um edital. O que é a banca? Quando que vai ter um concurso? Será que esse concurso vai ter de novo? Será que um dia o concurso vai acabar? Como que será que eu começo estudando por quais matérias? Eu faço resumo, eu assisto de novo, eu faço exercício. Tudo isso, eu tinha muitas dúvidas e eu comecei... Então, eu montei os primeiros módulos explicando tudo isso. Como que funciona a dinâmica dos concursos públicos. Sim. E aí, o último módulo, que é o módulo 5, eu te ensino a identificar um concurso para você. Ah, legal, cara. O que é importante você saber. E aí você sabendo, e se você não souber ali naquele momento, eu te falo quais matérias você precisa começar, até você se decidir por qual concurso você vai Matérias começar. básicas ali pro cara não perder tempo. Todo mundo erra nisso aí. Todo mundo erra. Tem muita gente indecisa, né? Começa no que cai em todos os concursos, gente, isso é óbvio. É verdade. É muito óbvio. Vai português, Depois. enfermagem, lógico, constitucional, Depois. administrativo. É porque quem tem informação pra adaptar pra estilo de banco é fácil, só fazer questão. Né? Exatamente, aí você vai nas questões. Então, é isso. Eu fiz esse curso para a Aline, que aos 27 anos queria entrar no mundo dos concursos e não sabia nada sobre ele. Eu fiz esse curso para essas pessoas. Basicamente, a Aline que conquistou a aprovação em 1 ano e meio, Isso. em pouco tempo ali, mapeou pra Aline do passado. Falou, agora tá mais fácil. É isso aqui. Ó. E aí, esse caderno, ele é muito interessante. São 14 aulas que você monta todo o seu planejamento. Você recebe o PDF, recorta, cola, você faz o seu mural dos sonhos, eu explico um pouco sobre o poder da oração, por exemplo, que foi uma coisa que eu utilizei muito, mentalização, oração, depois, para se acalmar, mindfulness, estudar de modo presente, faz do planejador de horas, um cronograma de horas, tudo isso passo a passo. Você fala esse negócio dos sonhos aí, né? Bastante. Você também... Como que é o nome que você O fala? Cartaz dos Sonhos? Cartaz é dos um Sonhos. deles. É interessante isso, porque esses tempos eu fui pra casa da minha mãe. Minha mãe mora longe, e eu vou lá às vezes umas 2, 3 vezes por mês. E o quarto onde eu dormia, eu abri o armário lá, que ela guarda as bagunças dela hoje lá, mas quando eu abri, tava lá até hoje meu Cartaz dos Sonhos. Aí eu olhei assim, e da época que eu morava com os meus pais, que ainda não tinha passado em nada, eu tava começando a estudar. Aí eu perguntei, mãe, a senhora por que não jogou fora? A senhora não percebe que tá aqui e tal? Não, mas isso aqui é seu, eu percebo, eu lembro de quando você estudava. Ela guarda de lembrança. E aí eu pedi pra tirar uma foto, não tirei de lá. E aí eu fui ver, é muito louco isso, porque do que era meu Cartaz de Sonhos há mais ou menos uns 15 anos, todos foram realizados. É mesmo, Diego? Porque por mais que você não... Eu olhava todo dia pra aquilo. Mas chegou uma hora que eu me mudei e tal, a vida segue, só que aquilo fica na cabeça. Inconscientemente aquilo vai te impulsionando. Você fez outro? Eram 6... fiz outro. Tem que Eu fazer, faço né? outro. Já superou, Eu né? tenho meus planos de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, é tudo pra frente. Mas sim, eu tenho aquele cartaz lá, eram 6 objetivos, os 6 foram alcançados. E não era objetivo pequeno não, tá? Era só objetivo grande, os 6, de uma época que eu tava ainda terminando a faculdade de Direito, pra ser advogado, e daí demorar para as coisas começarem a acontecer. É muito louco. Cartaz fica na cabeça. Que loucura, E isso que você falou, eu vou fazer um corte e vou colocar em todas as aulas minhas para minhas mentoras assistirem, porque é o que eu acredito. Você, quando cria uma imagem dentro... Para tudo existir fora da nossa cabeça, primeiro ela tem que existir dentro. Então, você, quando faz um mural do que você quer conquistar, você está mostrando para o seu cérebro o caminho que ele tem que percorrer. E você fazendo isso todo dia, nós aprendemos por repetição. É isso que ele vai entender que é Preciso fazer importante um para ele. cartaz pra eu casar. Quer uma dica? Que eu vou casar. Quer uma dica? Coloca ali as características da sua futura esposa. Isso. Porque eu vou dar um exemplo que você começou a falar agora, eu lembrei. Sabe um dos objetivos que tinha lá no meu cartaz de sonhos? Eu sempre tive o sonho de ser pai. E na foto eu coloquei um casal. 2 crianças, menino e uma menina. E hoje eu tenho um casal. Coloquei um casalzinho certinho lá, menina mais velha, menininho, e tem exatamente Foi um casal. desse jeito. Desse jeito, até nos detalhes. Então coloca lá Eu do vou jeito que fazer você um quer. cartaz dos sonhos amorosos do Ramon. Aí, tá ligado? Namorada 1, namorada 2, namorada Não, 3. aí não dá. Não, foi certinho, cara. Aí ninguém no Não podcast vai. quer namorar comigo. A gente vai abrir aqui o Tinder. O Tinder do DP Podcast, já falei isso. Com o Ramon, claro. Mas é isso mesmo. Mentaliza, faz um mural do que você quer. Construir uma família, uma namorada. tudo Casa, isso. E tudo. olha, eu vou te falar. Se Dá prepare para acontecer, mas você tem que acreditar. É E olhar com emoção, colocar emoção. Não é que é uma mágica isso. Não é que isso tem alguma coisa assim
de Místico, né? maluquice, Que coisa místico, mística. né? Olhando para a neurociência, você está projetando o que você quer e você está mostrando esse caminho para o seu cérebro. Então, é como se você pegasse uma lanterna e colocasse um foco no que você quer. Porque o cérebro são bilhões de neurônios se interconectando e quem que tem que dar a direção disso é você. Ele vai trabalhar no automático ali. Agora, se você mostrar por imagens o que você quer, o que você deseja, ele, de uma certa forma, ele vai entender qual que é o foco dele. É muito louco isso. É, O subconsciente ele dá um jeito de procurar o E caminho. eu vou te falar, pessoas extraordinárias fazem isso. Se você olhar Will Smith, a jogadora de basquete Hortência, vários artistas americanos que não eram nada e de repente se tornaram aí pessoas conhecidas mundialmente. Esportistas, isso é uma técnica que você aprende no esporte também, de alta performance, você visualizar a sua corrida. Teve um técnico da seleção brasileira, não lembro de qual ano, eu acho que foi de 2014. Uma das técnicas dele com a seleção era mentalizar todo mundo segurando a taça. Isso foi um vídeo recente que apareceu para mim. Então, isso é técnica de vencedores. Vencedores. Você precisa visualizar. E todo mundo que eu conheço que foi aprovado num bom concurso, ele tinha essa clara definição do que ele queria. É verdade, cara. E é muito louco, porque diariamente a gente cria um gatilho mental para fazer aquela ação necessária. Porque, por exemplo, você quer passar num concurso, você não quer estudar. Você não quer estudar. Então, todo dia, não quero estudar, não quero estudar. Quando você começa a mentalizar o resultado, opa, o estudo de hoje é o que vai me aproximar daquele sonho. Então, toda vez tem aquele gatilho. É a mesma coisa, por exemplo, de qualquer desejo que você tenha, desejo simples. Eu quero comer churrasco. Poxa, mas teve que primeiro provar, sentir o cheiro, olhar uma única vez que seja. Depois, qualquer coisinha ali que te remeta àquele churrasco, vai bater o gatilho. Agora eu quero, a boca começa a salivar. Então, perceba que mentalmente você tem estímulos orgânicos. Se você pensar no seu prato favorito agora, você realmente vai começar a salivar. Então tem esses estímulos orgânicos e por isso que a gente precisa mentalizar visualmente para criar esses gatilhos todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. É bem isso. Manda seu cartaz para mim que eu vou dar uma foto. Eu vou avaliar. Eu vou te mentorar nisso. Cuidado com o que você vai colocar. Mas Aline, eu queria que você deixasse como último recado aqui pra galera que de repente está desanimando. Você fala muito bem de motivação. E aliás, já fica um convite para você voltar, porque sempre que vem convidados para cá que tem muita bagagem, você é mentora, você tem muita história para contar, muito conteúdo, esses convidados voltam para aprofundar algum tema, pra gente criar um episódio especial, então já fica o convite. Obrigada. Mas pra essa galera que, poxa, Diego, eu quero, mas eu tô perdendo minha motivação. O que você falaria pra essa galera? Primeiro, você pensa que como você gostaria de estar daqui a 2 anos? Como? Você está contente com a sua vida hoje? Você tem empresas para herdar? Você tem uma estrutura familiar que vai te... Você é herdeiro, né? Alguma coisa nesse sentido? Se não, mas você tem aquele desejo de ser aprovado no concurso, de ser independente, de ter estabilidade, de ter tranquilidade de vida para poder viajar, aprender a estudar para um concurso, você vai fazer com que você seja aprovado mais rápido. Não desista, trabalhe seu motivacional, assista vídeos no YouTube motivacionais de pessoas que já foram aprovadas, de trajetórias de vencedores, que a maioria ali passa por muita dificuldade até alcançar esse resultado. E não desista, é um mercado que vale muito a pena. Hoje, o tamanho do Brasil, o tamanho da máquina pública, não dá para se comparar para a realidade, por exemplo, de Portugal, que é um país muito menor e a quantidade de vagas ofertadas são ínfimas em relação ao Brasil. O Brasil é um diferencial muito grande, é a maior empresa do Brasil, a maior empresa, o maior CNPJ é você trabalhar para o Estado. Então, tem muita oportunidade aí nesse mercado. Não desista. Vale a pena. E vale a pena. Vale muito a pena. Boa. Pessoal, sigam ali nas redes sociais, vou deixar todos os links na descrição, inclusive a mentoria dela para quem se interessar, se identificar com o trabalho dela, tá? Realmente vale a pena ter um mentor para te mostrar o caminho, encurtar esse processo até a sua aprovação, tá bom? Aline, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. E as portas são sempre abertas, viu? Um prazer Querendo voltar, estar aqui. Fica à vontade, viu? Sim, quando estiver em São Paulo, pode ter certeza que eu venho, sim. Vai ser um prazer. Pessoal, obrigado pela participação, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Tamo junto. Valeu.
Tchau, pessoal. Até mais.